Shalom a todos, estamos em Parashat Vayeshev, Shabbat Hanukkah. Bezrat Hashem, a gente vai tentar falar sobre Hanukkah e conectar com a Parashá. Então, nessa festa, a gente tem uma coisa muito especial, que é o objetivo da mitzvah de acender as velas de Hanukkah é divulgar o milagre. E isso é uma coisa muito especial para Hanukkah. A gente não tem isso em outras festas. Pesach, a gente saiu do Egito, tinha 10 pragas, Hashem abriu o mar, mas não existe uma coisa para divulgar o milagre. Não tem. Sukkot, Hashem colocou a gente dentro dos nuvens, protegeu a gente, mas não tem divulgar o milagre. E assim, Hashem fez para a gente muitos milagres. A gente tem muitas festas. Mas nessa festa, a gente tem uma coisa muito especial. Divulgar o milagre desse azeite que acharam um pote que tinha suficiente para um dia e ficou para 8 dias. Por quê? Por que é tão importante divulgar esse milagre? Por quê? Porque tem muito especial nesse milagre. E também, a gente sabe que tinha outro milagre, que é o milagre da vitória na guerra contra um grande exército, como o exército grego. É uma vitória incrível. Uma vitória de alguns rabinos contra um exército grego, um exército mais forte na época. Vamos imaginar agora, um grupo vai querer fazer uma guerra contra, não sei, Estados Unidos. Com todos os aviões, vai ganhar os Estados Unidos. É uma coisa incrível. Então, não somente que aparentemente é um milagre maior, mas é uma coisa mais significativa. Salvou muita gente, salvou o povo de Israel. Não fazia mais sentido de divulgar esse milagre? E também, de outro lado, na Tefilá, a gente agradece para esse milagre. Milagre da vitória da guerra. Então, é importante. Então, por que escolheram nossos sábios esse milagre da guerra na reza e fazer a mitzvah para o milagre das velas? E mais uma coisa para entender, a gente tem uma halachá que quando as velas são acesas, não pode utilizar, aproveitar da luz das velas. Não pode, somente olhar elas. E a pergunta por quê? Se eu vou acender, vou divulgar um milagre, por que não posso aproveitar? Eu quero aproveitar, qual é o problema? Então, Bezrat Hashem, para entender tudo isso, então vamos lá. O que era um milagre desse pote que ficou para 8 dias? Como aconteceu tudo isso? Então, a gente tem a famosa pergunta do Bet Yosef, o grande rabino Rav Yosef Karo, que ele pergunta se tinha suficiente para um dia, tinha suficiente azeite para um dia. Então, para que fazer festa de 8 dias? Então, ele responde muitas respostas. Que tinha pouco azeite cada dia, então tinha todo dia. Muitas respostas que a gente pode entender qual era o milagre. Mas vamos analisar uma coisa.
Para acender uma vela, a gente tem a chama, a gente tem um combustível, que é o azeite. De que parte foi o milagre? Do combustível ou da chama? Vamos explicar um pouco mais. Se do combustível, quer dizer que o azeite, de repente, ele recebeu uma força em cima da natureza, que ele conseguiu sustentar mais tempo. Vamos dizer, um azeite, 50 mililitros de azeites, consegue sustentar o fogo para 2 horas. Aí sustentou para 10 horas. Isso é uma possibilidade de explicar. Ou o milagre foi na chama, no fogo mesmo. Que o fogo recebeu uma força acima da natureza. Que normalmente o fogo não consegue resistir sem azeite. Quando o azeite acaba, então o fogo ele apaga. E nesse milagre, o fogo não apagou. Esse é o milagre. Que o fogo tinha forças, recebeu força de Hashem e não apagou. Então, qual era o milagre onde está? No azeite ou no fogo? Então, a gente pode trazer uma prova bem forte que o milagre era na chama e não no azeite. Por quê? Porque se o milagre era no azeite, então poderia acender velas de Hanukkah somente com azeite, não com velas. Porque é o principal milagre, principal aconteceu no azeite, então precisava acender somente com azeite. Mas a halakha é que pode acender com outras velas. Quer dizer que o milagre é no fogo. Qualquer coisa pode acender. Então, o milagre está no fogo. Quer dizer que o fogo, ele não precisava do combustível, ele ficou aceso. Isso era um milagre. Agora, de acordo disso, a gente pode entender. Muito bem. Qual era o grande conflito, uma grande discussão entre os gregos e o povo de Israel? Os gregos, eles falavam assim, o mais importante é o corpo. Por isso eles desenvolveram toda a parte do esporte e tudo isso. Então, o corpo é isso que tem. É isso a coisa mais importante. Talvez tenha alma, mas não é a coisa importante. E o povo de Israel falou, o mais importante é a alma. E qual é a prova? Depois que a pessoa falece, somente fica a alma. O corpo, ele fica apodrecendo. Então, agora Hashem, nesse milagre, ele mostrou qual é o mais importante. Por quê? Porque se a gente falou que o milagre era que o fogo não precisava do azeite, o azeite representa o material. O azeite representa tudo que tem a ver com coisas do corpo, gordura, tudo que tem a ver isso. E o fogo representa mais a alma. Como está escrito no Pasuk, Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Hashem é a alma da pessoa. É isso o mais importante. Então, quando Hashem fez esse milagre, ele provou que o mais importante é a alma. E a alma não precisa do corpo. A alma, ela fica para sempre e não precisa do corpo. É isso que a gente precisa divulgar. Não a vitória da guerra. Por quê?
Porque se a gente ia divulgar a vitória da guerra, as pessoas iam falar. Esses Macabim são as pessoas fortes. Eles conseguiram ganhar a guerra contra os gregos. Os Macabim vão virar um símbolo de força do corpo. Se vão virar símbolo de força do corpo, no final das contas, os gregos vão ganhar. Porque é isso que eles queriam. Por isso, para não ter confusão, a gente não pode divulgar esse milagre. Mas agradecer na reza, sim, claro, porque um milagre é muito maior. Então, na parte que a gente agradece, que é a parte de Modim, então a gente agradece sobre esse milagre. Mas divulgar, a gente vai divulgar. Essa é a essência da nossa religião. Que é a parte mais importante em nossa alma, mais do corpo. E tudo que a gente fica aqui nesse mundo é para limpar nossa alma, para fazer ela crescer para o próximo mundo. Isso que precisa divulgar, mas de todas as mitzvot. Agora, se a gente pergunta, mas por que não pode aproveitar das velas de Hanukkah? Por que não pode? A resposta é a seguinte. Se as velas de Hanukkah vêm ensinar para a gente um símbolo tão profundo, que representa a alma, uma coisa eterna, uma coisa que não é limitada. Quando alguém aproveita de uma coisa, ele limita a coisa para um tempo definido. Porque ele vai entender que ele não vai poder aproveitar para muito tempo. Somente ele vai depender do combustível, quanto azeite tem. Mas todo o ponto de acender as velas é para lembrar do milagre que não dependia do quanto azeite tinha. Que a chama, o fogo, que a alma não depende do corpo. Isso é a grande coisa do Hanukkah. Que a gente aprende do Hanukkah que o mais importante é a alma. É isso a vitória verdadeira do povo de Israel sobre os gregos. E tem mais um ponto. Que o povo de Israel pensava diferente dos gregos. Os gregos, que davam muita importância para o corpo, por quê? Eles falavam o seguinte: a gente é realistas. O que a gente está vendo, isso que existe, e de acordo disso a gente faz. Não tem outra coisa. Porque eles não acreditavam em uma coisa em cima da natureza, uma coisa que a gente não está vendo. Mas o povo de Israel é o contrário. Eles que criam a realidade. De acordo da emuná deles, eles vão criar a realidade. Se a gente está vendo toda a nossa história, é isso que aconteceu. Aconteceu uma coisa em cima da natureza. Por quê? Como aconteceu isso? Porque a gente tem uma emuná. A gente não... A gente tenta não ser limitado pela realidade. A gente vai se conectar para a nossa alma, para a nossa emuná, que a gente pode mudar a realidade. Que a realidade verdadeira é a realidade de Hashem. É isso a realidade verdadeira, não nossa realidade. É isso um ponto muito importante que o Am Israel acreditou. Os Macabim foram lá na guerra porque eles acreditaram que a emuná deles vai criar uma realidade nova. É isso exatamente a conexão para a nossa Parashat Vayeshev. Yosef Atzadik, um jovem de 17 anos, foi vendido pelos irmãos. Está no Egito, o lugar mais impuro do mundo.
22 anos, ele consegue ficar firme e forte e não pecar. Como ele faz isso? Como ele consegue fazer isso? A resposta é a seguinte. Ele tinha uma emuná. Na cabeça dele tinha uma emuná, uma imaginação do pai dele. Ele sempre vivia na emuná que um dia vai sair desse lugar. Ele vivia nessa emuná. Não somente tinha uma emuná, acabou. Ele conseguia se desconectar das limitações da realidade. Ele conseguia se desconectar disso com a emuná dele. É isso que fez ele viver, se proteger de todos os desafios. Isso, assim que Yosef conseguiu se salvar. É assim todos nós, cada um de nós, pode ser uma chama, pode ser um milagre, somente se a gente acredita que a gente pode mudar a realidade e a gente não depende de nosso corpo e de nossas limitações e da realidade que parece uma realidade. Mas sempre pode mudar. Tudo depende de quanto a imuná a gente tem, quanto a gente vai trazer a Hashem para a gente, dentro de nossa vida. E assim a gente vai poder mudar muitas coisas, construir muitas coisas, fazer chesed, mitzvot, tudo isso. Isso é o grande segredo do Hanukkah. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.